Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Alegria estar aqui com vocês nessa celebração. Pastor Sandro, que é um amigo, não é? E celebrando o aniversário da igreja, é algo muito importante. Nossa igreja também fez 25 anos nesse ano, né, de 2024, e a gente celebra com muita alegria esse momento, porque é bom ver aquilo que Deus faz ao longo do tempo, né? Como a gente começa e como Deus vai abençoando. Então é sempre um motivo de celebração. Graças a Deus por isso. Você pode colocar de pé agora para a gente ler a Bíblia? Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 9. Evangelho segundo Marcos capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 17 até o verso número 29. Marcos, capítulo 9, do verso 17 até o verso número 29. A palavra de Deus diz assim: E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém. Pai, nós oramos aqui, Deus, diante do Senhor, querendo ouvir a Tua voz nesse momento. Lemos a Tua palavra que está à nossa disposição, mas queremos Te ouvir, falando ao nosso coração aquilo que precisamos aprender, palavra que venha do Senhor. Nenhum de nós veio aqui ouvir os homens com suas doutrinas, com suas filosofias, mas viemos ouvir a Tua palavra, a palavra que procede do Senhor, que é a palavra que edifica, que é a verdade que liberta. É essa palavra que queremos e Te pedimos, fala conosco. E para isso, Pai, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre mim, e clamando pela unção do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, usa a minha vida para que eu seja um instrumento em Tuas mãos e todos aqui possamos Te ouvir esta manhã e sair daqui abençoados pelo Senhor. É o que eu Te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, estamos diante aqui de um texto que traz mais um milagre de Jesus, né? Nos evangelhos vemos tantos milagres feitos pelo Senhor e poderíamos falar um monte de coisas, né? Sobre o milagre, sobre a expulsão de um demônio, né? Sobre tantas coisas que Jesus fez e realizou. E é um texto muito impactante esse que nós acabamos de ler. Mas em tudo aquilo que Jesus faz, em tudo que está narrado na Escritura Sagrada, nós temos mais do que o próprio texto, algumas lições para tirar para a nossa vida. Alguns detalhes que são ditos aqui, eles precisam impactar o nosso coração, porque Jesus está nos ensinando, não apenas da expulsão de um demônio, mas em todas as circunstâncias que cercam esse momento.
E eu queria então compartilhar com você algumas observações sobre esse texto que vão trazer lições para a nossa vida. Porque o que o Senhor fez aqui não é apenas um milagre, não é apenas a expulsão de um espírito imundo, não é apenas isso que está acontecendo nesse texto. Vamos ver o que diz o versículo 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E o pai diz que isso acontece com ele desde a infância. Então, um homem está lutando com um problema de seu filho. Você vê aqui uma família lutando com esse problema. Toda a família certamente envolvida. Uma criança, desde pequena, sofrendo horrivelmente nas mãos de um demônio. Então veja o sofrimento que há por trás do coração desse pai, certamente da família, embora a Bíblia não mencione, mas nós podemos imaginar que há toda uma família sofrendo com o sofrimento desse menino que desde a infância passa por isso. Então, nós estamos diante de um homem que já perdeu as esperanças, um homem que não tem mais recursos, que não sabe mais o que fazer, que não encontra tratamento para o problema que seu filho apresenta desde pequeno, como diz aqui o texto. E ele vai então procurar ajuda, como deve ter procurado inúmeras vezes no passado alguma solução. Alguém que desse uma solução, alguém que pudesse fazer alguma coisa, certamente ele já procurou. E agora ele vai se encontrar com Jesus, de repente ele escuta falar, ele recebe algo da fama de Jesus, ele vai tentar então mais uma vez uma solução. E o verso 17 diz assim: e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Ele chega a Jesus apresentando aqui o seu problema, porque certamente ouviu falar de Jesus. Mas será que foi a primeira vez que ele buscou alguma solução? Certamente não, porque o problema vem desde a infância. Então alguma coisa ele já deve ter tentado, alguma coisa que alguém já indicou, as indicações que surgem, né? Quantas vezes temos um problema e sempre alguém vai dar um palpite, vai dar uma solução, não é? E isso ele já deve ter feito de tudo. E agora ele chega diante de Jesus e apresenta o seu problema. E agora ele vai mostrar aqui na Bíblia, também no verso 18, dizendo que o demônio, o espírito, aonde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Veja, até os discípulos de Jesus, ele foi pedir uma ajuda, ele foi tentar uma solução, ele foi buscar uma solução para aquele problema, mas não encontrou ajuda, nem nos discípulos de Jesus. Hoje, quem são os discípulos de Jesus, irmãos? Somos nós? Tem discípulos de Jesus aqui essa manhã? Nós estamos aprendendo com Jesus e ele tentou solução com os discípulos de Jesus. Às vezes as pessoas nos procuram também, querendo uma solução, querendo uma resposta, querendo encontrar uma saída. Procuram você porque sabem que você é um discípulo de Jesus. Só que aqui no texto, esses discípulos nada puderam também fazer por ele. Ele não teve sucesso procurando os discípulos de Jesus, os representantes de Jesus. Foram procurados, mas não puderam resolver o seu problema. E aí sinta no coração desse pai como isso vai se transformando dentro daquele homem, que já tentou solução de diversas formas, já procurou um monte de gente, e agora vai até os discípulos de Jesus e nada disso acontece, nada disso resolve. Então você sente que é um desespero que só vai aumentando. O desespero é a falta de esperança, a falta de cogitar alguma solução. E ele chega aos discípulos e os discípulos não podem fazer nada. Ora, os discípulos que aprendem com o mestre não conseguem resolver o meu problema. Então, há uma crescente de desespero no coração desse pai, porque não encontra a solução para o seu problema. E aí, diante desse desespero, desse sentimento, eu falo essa história para você, para que você se coloque um pouco no lugar desse pai, e sinta aquilo que ele está sentindo. E se coloque como uma pessoa que tem um problema há muitos anos,
tentando uma solução que procura todos os recursos que são possíveis, até chegar a discípulos de um mestre que tem a fama de que resolve problemas, e mesmo assim eu não consigo resolver o meu problema. E aí chegamos ao verso 21. Perguntou Jesus ao pai do menino há quanto tempo ele sucede, desde a infância respondeu, e no 22, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Por que o homem fala dessa maneira? O que é motivador para essa palavra, se tu podes alguma coisa? Porque eu já tentei de tudo. Eu já fui a todo mundo, eu já fiz tudo que me disseram para fazer, eu já usei todos os recursos que eu poderia ter, até os teus discípulos eu fui. Então eu me coloco agora numa pergunta diante do Senhor, que parece uma pergunta meio desafiadora, não é? Você chegar diante de Jesus e questionar o seu poder, que é isso que ele está fazendo, né? Se tu podes alguma coisa. Então ele já não tem mais certeza de nada. Ele já não tem mais convicção, seu coração é só dúvida. Eu não sei, já não sei mais se o Senhor pode realmente resolver o meu problema. Porque os teus discípulos, eles não conseguiram. E essa pergunta parece que ele está colocando em dúvida o poder de Jesus. E realmente está, não está, irmãos? Realmente está colocando em dúvida. Se tu podes alguma coisa. Porque eu já não sei mais no que eu acredito. Eu já não sei mais no que eu confio. Então, é a palavra de um homem que está nesse estado de espírito. Queria que você entendesse isso. Para que pudesse compreender essa, talvez, até ousadia de duvidar do poder de Jesus. Ao dizer para ele, se tu podes alguma coisa, faz então, ajuda-me. Eu preciso dessa ajuda. Então, é a pergunta de um pai que está no fundo do poço. Que não tem mais para onde ir, então não tem mais recursos para alcançar, não tem mais esperança, chegou no último estágio, não sabe mais o que fazer, e aí ele vai perguntar assim para Jesus, um homem sem esperança, um homem com medo de tudo aquilo que viveu desde a infância, veja, são anos e anos. Imagina isso, irmão, você tem um filho, você tem uma criança, você ama na sua casa, e você vê essa criança durante anos e anos sendo possuída, e um espírito que bagunça tudo, que joga no chão, que rilha os dentes, que arrebenta tudo. Imagina você passar por uma situação dessa, sente na pele o que esse homem está sentindo, e ele então coloca para Jesus dessa forma, sem esperança, e pior, um homem decepcionado, porque os discípulos não conseguiram também resolver. E aí eu vejo quantas vezes as pessoas estão decepcionados com a igreja. Já viu isso? Tem uma geração de gente hoje decepcionado com a igreja. Os discípulos de Jesus não conseguem fazer nada por mim. E assim está esse homem nesse momento. E o desespero, ele sempre tem uma característica consigo, ele produz dúvida e ele produz dificuldade para crer, dificuldade para acreditar. Mas apesar disso tudo, na sua dúvida, o pedido dele é o pedido de compaixão. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Tem compaixão. Mas é um pedido desesperado. É um pedido sem o conteúdo da fé. Porque a própria desesperança é o contrário da fé. Você conhece a definição bíblica de fé lá em Hebreus? O que diz é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Então a fé e a certeza estão sempre juntas. Mas a desesperança, ela mostra a falta de uma fé genuína e verdadeira. E aqui a gente está diante desse homem que, por causa desse momento que está vivendo, está com dificuldade para crer, mas apesar disso,
ele clama por compaixão e por ajuda. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí a gente vê a resposta de Jesus no versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, e tem aqui uma exclamação, não é? E ele diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Mas o interessante dessa resposta é que Jesus não fica chocado, não fica decepcionado, não fica brabo com o cara porque duvidou dele, se podes alguma coisa. Não o repreende por causa disso, porque ninguém melhor do que Jesus conhece o nosso coração. Conhece as motivações que estão aqui dentro. E conhece o sofrimento da pessoa. E ele então não faz uma repreensão, mas ele diz: se podes, como quem diz, você está diante daquele que pode tudo. Você está diante daquele que tem todo o poder. E não fico indignado com essa pergunta, apenas digo a você: tudo é possível ao que crê. Mas parece que crer era realmente aquilo que aquele homem não conseguia naquele momento. A sua incredulidade era notável naquela hora por causa de tantas coisas que ele já passou e de tantas decepções que já teve. E ali o Senhor simplesmente diz: tudo é possível ao que crê. Não reclama Jesus da sua autoridade, não repreende aquele homem, apenas faz aquele homem saber que a única coisa que poderia impedir a cura do seu filho seria a sua incredulidade. Diz Jesus para ele que tudo é possível ao que crê, mas a incredulidade pode funcionar como uma barreira para que as coisas não aconteçam, para que o milagre não se realize. Então isso é dito àquele homem nesse momento de dor. E o que Jesus está aqui afirmando é que no que depender dele, o caso mais difícil tem solução. O problema mais complicado pode ser resolvido, porque tudo é possível ao que crê. Não há algo que seja inatingível para Jesus. Não há algo que seja tão difícil que ele não possa resolver. Mas o que ele pede é que eu apenas acredite, que eu apenas confie e creia. Simplesmente creia. Então, o que esse texto destaca também para a gente é o valor inestimável da nossa fé. Eu não preciso lembrar a você que o que a Bíblia fala de fé é muito importante. A Bíblia chega a dizer que sem fé, completa aí, impossível agradar a Deus. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser para Deus, eu posso dar o que eu der para Deus, mas se eu não tiver fé, ainda assim não o agrado com nenhuma outra coisa. Nada substitui a fé. A fé é tão importante que a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. Não é por algo que fazemos, não recebemos por merecimento, mas simplesmente por acreditar. E a verdadeira fé é alimentada por Deus. E é isso que muitos de nós não entendemos. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nem a fé que me salva e que agrada a Deus é algo natural para mim. A fé não é natural. A fé é sobrenatural. E por isso Deus coloca essa porção de fé em cada um de nós. Por isso a salvação é uma obra completa de Deus, porque é Ele que opera. Como diz a Bíblia, tanto querer quanto efetuar. É Ele que faz todas essas coisas e Ele que atua na nossa vida. Então, pelo relacionamento com Ele, pela sua palavra, a fé é gerada em nós. Diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir da pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, toda a fonte da fé vem de Cristo. Toda a fonte da fé não vem de uma convicção minha,
não vem de um esforço meu, mas vem do Senhor. Mas sem ela, eu não posso ter um relacionamento com Deus. Sem ela, eu jamais poderia agradá-lo. Ela não pode ser substituída por nenhuma outra coisa. Ela é essencial. Mas estamos diante aqui de um momento em que Jesus diz ao homem, respondendo sem nenhum problema: se podes, tudo é possível ao que crê. E aí é nesse momento que esse texto mais me toca, porque no verso 24, a Bíblia diz assim: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Você já viu uma expressão tão contraditória quanto essa na Bíblia, irmãos? Eu creio, mas não tenho fé. Eu creio, mas ao mesmo tempo eu confesso a minha falta de fé. Mas o detalhe do texto é que a Bíblia diz que ele fez isso imediatamente. Quando Jesus diz a ele: se podes, tudo é possível ao que crê, isso já gera uma reação imediata nele. Se é crer que eu preciso, eu creio. Mas ao mesmo tempo eu olho para mim e vejo que eu não creio bastante. Ao mesmo tempo eu olho para mim e vejo que eu sou fraco. Ao mesmo tempo eu olho para mim e vejo que não tenho essa fé toda. Então me ajuda também nisso, Jesus. Me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda porque a minha fé não é tão firme. Ele atende prontamente ao chamado, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz, ele chora pela sua falta de fé. Ele responde com lágrimas nos olhos. Eu creio, mas eu não sou firme, Jesus. Irmãos, esse homem aqui, ele não é diferente de nenhum de nós. Eu não acredito em super-heróis da fé. Vejo a galeria dos heróis da fé lá em Hebreus, e não vejo nenhum deles 100% perfeitos, que nunca erram, que nunca têm fraquezas. Alguns querem às vezes impor no nosso meio de que a nossa fé tem que ser assim, assado. Irmãos, tem gente aqui? Você é gente? Você é de carne e osso? Você tem dia que você está cheio de fé e tem dia que você está abatido? Acontece isso contigo? Acontece isso com todo mundo. E aqui nós estamos vendo um homem com o seu filho, naquele estado, dizendo a Jesus: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E chorando, derramando lágrimas na presença do Senhor, porque reconhece que não é um super-herói, reconhece que não é sobre-humano, e que a fé vem do Senhor, e que o poder vem dele. Então ele é capaz de responder imediatamente: eu creio, mas é capaz de logo em seguida dizer: me ajuda, porque esse pinguinho de fé que eu tenho, se depender de mim, ela não continua, ela não sobreexiste. Então me ajuda na minha falta de fé. E ele chora. A Bíblia diz que ele derrama lágrimas naquele momento, encarando a realidade da sua vida, encarando a realidade do seu filho, encarando a realidade da sua fé, que já estava abalada por tantas decepções, por tantos problemas já vividos esse tempo todo. Mas sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Em relação ao nosso choro, lá em Mateus 5,4, está escrito que bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque serão consolados. O Senhor está para consolar aquele que chora. O Senhor está para consolar aquele que admite a sua fraqueza, aquele que admite que é pequeno em relação aos grandes problemas da vida. Quem somos nós para enfrentar, se não for o Senhor conosco? Quem somos nós para reagir, se não for o Senhor ao nosso lado? Então o Senhor consola aquele que chora. E diz também em Mateus 5,3 que os humildes de espírito têm o reino de Deus.
Humilde de espírito é aquele que não aposta em si mesmo, mas aquele que confia em Deus. O que eu preciso não é de confiar em mim mesmo. Hoje em dia, alguns ensinam você a ter fé na fé. Eu não tenho que ter fé na fé. Eu tenho que ter fé em Deus. Eu tenho que confiar nele. Eu tenho que entregar a minha vida a Ele. Eu tenho que entregar o meu caminho ao Senhor. Eu tenho que esperar nele. Eu não tenho que esperar na minha capacidade, na minha força, na minha destreza, não. Eu preciso esperar totalmente no Senhor. Essa humildade de espírito que o Senhor não repele. Essa capacidade de ser honesto consigo mesmo e com os outros que o Senhor não repele. Pelo contrário, Ele acolhe. Ele não repreendeu aquele homem por duvidar, porque sabia que naquele momento o seu estado refletia aquilo que ele disse. E ele disse ao homem: creia, tudo é possível. E ele diz: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda porque eu creio, mas eu não acredito muito, porque eu estou fragilizado diante de tantos problemas. E ele chora aos pés de Jesus. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquilo foi suficiente. Às vezes a gente fica massacrado por uma mensagem de fé, de que eu preciso ter, porque se não tiver, e não vai acontecer. E eu só deixo Deus de lado em relação a essa situação. É Deus o autor e consumador da minha fé. É Ele que sabe quem eu sou. Ele é o único capaz de medir a sinceridade do coração de alguém. Ele é o único capaz de mensurar o que de fato é fé que temos em nós. Ele é o único capaz de saber quem sou eu, e eu não consigo enganá-lo com nenhuma hipocrisia. Então aquele homem não é repreendido por Jesus, pelo contrário, é abençoado por Jesus. Mesmo tendo a princípio duvidado. Há outros casos na Bíblia de pessoas que não manifestaram fé, mas foram curadas, foram abençoadas. Não estou dizendo que a fé não é importante, muito pelo contrário, compartilhei com você o quanto é importante, mas eu preciso entender que eu não sou um super-homem, que você não é um super-crente, e que nós temos fraquezas e debilidades. Mas o Senhor gera a fé que é necessária. Por isso, ao se referir à fé, Ele não falou de uma grande fé, Ele falou de um pequeno grão de mostarda. Por isso Ele não está impressionado, ou não é impressionável, com grandes demonstrações, mas sim com um coração. Porque quando Deus olha para mim, Ele vê o meu coração. E é o único capaz de ver o meu coração. E foi naquele momento que Ele viu o coração daquele pai desesperado, angustiado com aquela situação tão complicada que estava vivendo. Mas viu ali um homem reunindo suas forças para chorar e para dizer: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Porque a minha fé não é forte, não é permanente, ela é fraca, ela é sujeita a muitas coisas da vida, às circunstâncias, mas me ajuda. E muito mais do que o milagre que Jesus fez, Ele também fez um milagre na vida daquele pai, de pegar aquele restinho de fé que ele estava demonstrando ali e transformar em algo suficiente para que o milagre acontecesse. Porque o que faz o milagre não é a nossa fé, irmãos. Entenda o que eu vou te dizer. O que faz o milagre é o poder de Deus. Deus, o seu poder, que, como dizia Paulo, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é na minha fortaleza, mas é na minha fraqueza. E aqui o que aconteceu com esse homem é que o milagre aconteceu. E se eu crer, o milagre vai acontecer. Se você, apesar das circunstâncias, crer, mesmo que dizendo: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Não é pelo seu desempenho, mas é pelo poder de Deus. Tire do teu coração que é o meu desempenho que me torna merecedor de alguma coisa da parte de Deus. Seria a mesma coisa que pensar que sou salvo pelo meu desempenho, que mereço um lugar no céu porque sou uma boa pessoa. Tudo é graça. Tudo é misericórdia de Deus.
que me dá aquilo que eu não mereço, que me poupa daquilo que eu mereço, porque o que eu mereço é condenação. Mas vem a misericórdia e me poupa dela. E aí Deus vem com a graça e me dá o que não mereço. É assim que as coisas funcionam. E o milagre aconteceu. Não desconfie de Jesus só porque os seus seguidores são falhos, só porque os seus discípulos não puderam ajudar. É outra dica que eu deixo também para você. Entre os discípulos de Jesus, que somos nós, talvez você não encontre a solução. Talvez você decepcione-se com alguns discípulos de Jesus. Talvez você já tenha se decepcionado com discípulos de Jesus. Mas o teu negócio é com Jesus. Não é com os discípulos de Jesus. É com Ele. E é a Ele que você tem que ir. É a Ele que você tem que recorrer. E foi o que exatamente aconteceu. E aí o que fez Jesus diante de tudo isso? Versículo seguinte, vão dizer, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Até aqui vem uma prova, né? Eu fui buscar ajuda, agora meu filho está morto. Eu fui buscar a solução e agora o pior aconteceu. E o burburinho começa lá: morreu, já era, não tem mais jeito. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus faz tudo completo, né, irmãos? Ele expulsa o demônio do garoto e depois levanta o garoto. E ele se levanta e ele fica de pé. Por isso eu queria deixar essa mensagem para você, de que Jesus está pronto para, além de curar, levantar você. Jesus é poderoso para agir, mesmo que eu não acho que não tenho fé suficiente, porque não depende de mim, mas depende muito mais de Deus. O que eu preciso é admitir a minha incapacidade. O que eu preciso é admitir a minha pequenez, como fez esse homem aqui. Ajuda-me na minha falta de fé. E Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para expulsar, e Ele é poderoso para levantar. E para que você fique de pé, para que Ele te levante, apenas se entregue, apenas abra o coração, tire a máscara, tire a maquiagem. Ele te conhece como você é, não dá para a gente enganar. Ah, eu sou forte. Não sou. Eu preciso de ajuda, Jesus. Ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas parece que é só um pouquinho. Mas é o suficiente para Jesus, porque Ele não depende do que eu creio. Ele tem o poder para curar. Ele tem o poder para expulsar o demônio. E Ele tem o poder para levantar. E Ele levantou aquele menino. E a Bíblia não fala mais deles. Mas eu creio que aquela família foi para casa em paz. Porque Ele disse ao demônio: nunca mais volte para ele. Ele foi curado definitivamente daquele mal. E aquele homem aprendeu uma lição. E eu creio que isso ficou para todos nós aqui essa manhã. Uma lição que vai além do milagre, como eu te falei. Uma lição que vem do meu relacionamento com Deus. Uma lição que vai me explicar como deve ser a natureza da minha fé. Como deve ser a minha confiança em mim mesmo. Eu não confio em mim, eu confio em Deus. Eu confio nele. Eu não confio na minha fé, eu confio no poder dele. É essa palavra que eu quero deixar para você. Confie em Deus. Confie no poder dele. Entrega a Ele a tua vida. Entrega a Ele o teu caminho. Não acredite que você é um super-homem. Você tem fraquezas como nós todos temos. Mas Ele tem força. E o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Vamos orar.